Muito bem, muito bem. Muita paz, muita luz. Deus abençoe. Vamos falar aqui um pouco da introdução da Gênese e Fatores, página 67 do livro Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada. Nós vamos falar aqui sobre os fatores de Deus e a androgenia de Umbanda. E uma coisa interessante, quando a gente entra aqui no capítulo 7, tem algumas explicações em que ele começa aqui no livro falando sobre, questionando o que são os fatores de Deus, aí vai explicando os fatores de Deus, e quando nós falamos, é muito interessante falar sobre os fatores de Deus, porque assim, você não vai encontrar os fatores de Deus só na androgenia, ou seja, na versão hominal da criação. Você vai encontrar também no fator hominal, no fator natural, no fator elemental, devido à onipotência, à onipresença de Deus. Então, por exemplo, aqui uma parte que fala assim dos fatores divinos. Os fatores divinos, diz assim, os fatores de Deus, página 70, tá? Os fatores de Deus são a menor coisa que existe na criação e estão na gênese de tudo. Para a formação de qualquer coisa, há necessidade de agregação, ordenação, evolução ou transmutação. Na agregação, os afins se ligam. Na ordenação, e aí nós estamos falando também da força dos tronos, tá? Na agregação, os afins se ligam. Quem é que está no trono o fator agregador, ele está muito relacionado à energia do amor. Quem está nos tronos do amor, masculino e feminino, tanto no topo como no meio, Legum Edé, você tem ali Oxumaré, você tem Oxum e Pondá, são entidades que você vai encontrar ali caracterizando o trono. Na ordenação, que é onde está Ogum, trono da lei, Yansan, Ogum Xoroque, Obá. Na ordenação, as ligações só acontecem se forem equilibradas e atenderem a uma ordem pré-estabelecida. Eu estou falando da posição dos 7 tronos da vida em Aruanda. Lá na colônia do pai Rubens, Lima Riorum, Obá não está no trono da lei, tá? Ela está no trono feminino do conhecimento. Tá? Então eu estou seguindo a egrégora que eu passei a defender um tempo depois. Sou fiel, sim, e respeito a egrégora do mestre Rubens, mas eu deixo bem claro aqui que eu sigo uma outra egrégora quando se fala da posição dos orixás que ficam nesses tronos. Tá? Na evolução, são criadas as condições para que novas ligações imanentes ocorram e novas coisas surjam ordenadamente. Na evolução, quem está nos tronos da evolução? O Mulu, Abaluaê, Nanã, Yami Oxorongá. Sabemos que esses 3 fatores que citamos são partes da genética divina, ou gênese das coisas, e que há muitos outros fatores que estão atuantes quanto fundamentais. Vamos listar alguns dos fatores de Deus, ou fatores divinos que estão na origem ou gênese. Aí ele vai citando aqui, fator agregador, fator ordenador, fator evolutivo, transmutador, fator conceptivo, fator gerador, fator equilibrador, fator racionalizador, fator diluidor, fator magnetizador, fator paralisador, fator criacionista, fator transformador, fator energizador, fator desenergizador, fator concentrador e fator expansor. Esses fatores e muitos outros atuam na gênese das coisas e são chamados de radiações divinas, pois estão em tudo, em todos os lugares. Aí uma pessoa entrou em contato comigo e falou assim, eu vi uma maga riscar uma mandala e esta maga, ela, depois que ela ativava os tronos ali e já tinha acendido as velas em cima da mandala, ela começava a dizer que a força dessa mandala atue na vida de fulano de tal, em seu poder agregador, ordenador, transmutador, conceptivo, gerador, equilibrador, racionalizador, diluidor, magnetizador, paralisador,
transformador, energizador, concentrador, expansor. Pode fazer isso? Pode. Pode, se na sua formação magística você teve a mesma formação magística que ela, sim. Se você não teve a mesma formação magística, mas tem respaldo, autorização, aval de uma entidade coroada, seja à direita ou à esquerda do trono, sem problema, porque você está falando dos fatores divinos que esses orixás trazem. Aqui, no caso, está falando de fatores divinos que fluem do próprio Olodumare. Mas não podemos esquecer que os orixás, que são extensão de Olodumare, também trazem esses fatores. Porque eles e o Olodumare são um só. Agora, se eles trazem, nós também viemos dessa mesma fonte de luz, nós também temos em nós, na nossa chispa divina, na nossa centelha divina, nós temos também o fator agregador, ordenador, transmutador, evolutivo, conceptivo, gerador, equilibrador, racionalizador, diluidor e etc. E etc. Aí aqui no final da página 71, nos 2 últimos parágrafos, ele completa dizendo assim, esse divino trono planetário, aqui já está falando do trono planetário, que é aquele trono que permite com que os 7 tronos atuem naquele planeta. Todo planeta tem seu trono planetário, que é também chamado de trono das 7 encruzilhadas. Sem esse trono, não tem o Zum Pisap Zum, não tem autorização, os 7 tronos não têm autorização nem trono nenhum para atuar naquele planeta. Tá? É como se fosse a cancela. Esse divino trono planetário, que também é chamado de trono das 7 encruzilhadas, traz em si todas as qualidades de Deus, já adaptadas ao nosso grau vibracional. Ele que faz a adaptação da energia desses tronos no mundo que vai atuar ali, por exemplo, no planeta Terra. Sem esse trono das 7 encruzilhadas, ou também chamado de trono planetário, os 7 tronos da vida não conseguiriam fazer muita coisa, por exemplo, aqui na Terra. Porque é esse trono planetário que traz em si as qualidades de Deus já adaptadas ao nosso grau vibracional magnético, dentro da escala divina que reproduz. Em nível planetário, uma escala só sua, que por ser divina, formou o magnetismo que desencadeou todo o processo de geração do nosso planeta Terra, aqui no caso. Mas também tem um trono planetário em Marte, tem outro em Júpiter, tem em cada planeta do nosso cosmos, seja na nossa galáxia ou outras. No princípio do surgimento do nosso planeta, o poderoso magnetismo do divino trono planetário começou a gerar os fatores de Deus. E a atratividade era tanta que todas as energias que entravam em seu campo gravitacional foram sendo retiradas e compactadas, criando um caos energético semelhante a uma massa explosiva. Então, conforme esse trono foi se estabelecendo, já no início do nosso planeta, que a princípio era gás e fogo, o fator agregador, ordenador, evolutivo, transmutador, conceptivo, gerador, equilibrador, racionalizador, diluidor, magnetizador, paralisador, criacionista, etc, 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 já falamos aqui, eles que permitiram com que aquele cosmos, aquela ordem que ali estava, precisasse se desintegrar e se explodir, gerando um caos, e a partir desse caos, quando o caos encerrou o ciclo dele, porque o caos ele vem mesmo para bagunçar e destruir e aplanar as coisas, tipo uma terraplanagem. Vocês já viram uma terraplanagem? Você não entende nada do que vai ser ali, né? Da pouco a coisa vai ganhando forma e é onde vem e edifica uma coisa maravilhosa. Então o caos seria esse serviço de terraplanagem. Quando acaba essa fase de terraplanagem, vem a planta em si ser colocada em prática. Tá? Ou seja, o caos tem que dar retorno ao cosmos. Então, esse trono das 7 encruzilhadas, ele tem essa função. E... Vamos ver se dá para avançar aqui. Dá. E aqui na página 72, também no final, diz assim: em Deus tudo se repete, se multiplica, tanto no micro quanto no macro. Então, sabendo que a hierarquia dos tronos de Deus inicia-se com divinos tronos regentes do universo, agora podemos descrevê-la corretamente para que tenha uma noção aproximada da infinitude do divino Criador. Vamos à hierarquia dos tronos de Deus. Aí está lá. Primeiro ponto da hierarquia, Deus. Segundo ponto aqui, tronos regentes dos universos, os tronos universais. Todo o universo tem tronos espalhados representando as forças de Deus. Por isso, Deus é onipresente. Tronos regentes das galáxias. Cada galáxia tem um trono responsável por aquela galáxia. Tronos regentes das constelações. Cada constelação de estrelas tem um trono regente daquelas constelações. Tronos regentes das estrelas.
também são chamados de tronos solares. Em cada estrela tem um troninho. Trono regente dos planetas. Cada planeta tem seu trono planetário, também chamado trono das 7 encruzilhadas. Tronos regentes das dimensões planetárias. São os tronos dimensionais. Cada dimensão, as dimensões paralelas, tem seus tronos ali também. Ou seja, são forças divinas que representam a divindade em sua totalidade. Esses tronos cuidam da manutenção e estabilidade na criação divina, e são em si mesmos a individualização de Deus, cada um adaptado ao seu grau vibratório na escala divina. Mas outras hierarquias vão surgindo a partir dos tronos, que regem esses níveis magnéticos na escala divina e regem os subníveis magnéticos, auxiliando-os na manutenção da estabilidade da ordem. Temos ainda as hierarquias dos tronos atemporais, que são os tronos das energias, tronos do tempo, tronos das passagens, tronos da vida, tronos da renovação, tronos da transformação, trono guardião. Aí você fala assim, mas o trono da vida estava ali também. O trono da vida não seria o geração, conhecimento, fé, lei, justiça, evolução e amor? Sim, uma miniatura que contém todos esses fatores dentro de si. Mas ele é uma representação dos 7 tronos, em menor escala. Esses tronos são atemporais, ou seja, porque não atuam a partir de um ponto fixo ou de um ponto de força magnético. Eles, onde estiverem, se assentam ali mesmo, se desdobram e começam a atuar, sempre visando a preservar ou estabelecer o meio ambiente onde se assentaram. Nós, em nível planetário e multidimensional, temos os 7 tronos que formam a coroa regente planetária, os 7 tronos assentados ao redor do divino trono das 7 encruzilhadas são estes. Aí veja bem, tronos da fé, do amor, do conhecimento, da justiça, da lei, da evolução e da geração. Ok? Quando se fala dos tronos atemporais, eles não necessariamente devam permanecer para sempre ali. Por exemplo, eles não têm aquele compromisso de ficar naquele planeta para sempre, igual os 7 tronos da vida têm. Geração, conhecimento, fé, lei, justiça, evolução e amor. Esses tronos eles são transitórios. De repente está lá o trono das passagens, como pode não estar mais naquela dimensão, não estar naquele planeta. Isso varia conforme a necessidade. Que os orixás entenderem, a divina sabedoria entender que aqueles tronos têm que estar lá ou não. Eles são volúveis. Estes 7 tronos são as 7 individualizações do divino trono das 7 encruzilhadas, que se repetem e se multiplicam por meio deles, já que cada um dá início às suas próprias hierarquias. E se muitas são as dimensões da vida dentro do nosso planeta, em todas elas, esses 7 tronos planetários multidimensionais criam hierarquias auxiliar, cujos membros vão ocupando os níveis vibratórios da escala magnética planetária. Esses tronos regentes dos níveis vibratórios se repetem e se multiplicam nos tronos regentes dos subníveis vibratórios, que atuam bem próximos dos seres, pois estão no nível mais próximo de nós e são as individualizações dos regentes das dimensões. Continuando aqui na página 75. Então surgem. Aqui agora vai falar. Agora, preste bem atenção. Preste bem atenção, por favor. Muito bem, muito bem. Bom, conforme foi dito aqui, esses tronos, eles ali se estabelecem porque os seres que habitam naquelas dimensões, eles precisam de uma referência. Independente de ter trono ali ou não, o poder de Deus, a sabedoria, o amor de Deus está ali de todo jeito, a misericórdia de Deus. Só que, conforme o nível evolutivo de cada ser, se não vê algo que simbolize força, poder, presença divina ali, não tem uma referência. E sem uma referência, não tem como reverenciar ou obedecer. Por isso se formam esses tronos, principalmente esses transitórios. Conforme esses tronos eles vão se estabelecendo, eles vão selecionando espíritos para trabalhar por eles e para eles. Para esses seres vão funcionar como se fossem canais de irradiação, de
como se fossem verdadeiros roteadores de energia. E aí cada trono forma os seus tarefeiros que vão representá-los fielmente, como se fossem fragmentos do trono ambulantemente, viajando por aí. Pegar o caso dos Oguns. O trono da lei, masculino e feminino, são 2. Quais as entidades que mais representam em todas as dimensões a força do trono da lei? Os Oguns. Então vamos ter Oguns das agregações, Oguns das evoluções, Oguns da geração, Oguns da fé, Oguns da justiça, Oguns do conhecimento, Oguns da lei. Está sendo citado aqui na página 75. E se nos fixarmos no fator agregador e no trono que o gera, chegaremos ao trono Oxum e nos seres Oxum, no qual encontraremos Oxuns da fé, Oxuns da lei, Oxuns do conhecimento, Oxuns da justiça, Oxuns da evolução, Oxuns da geração, Oxuns do amor. Aí ele coloca aqui, poderíamos enumerar todas as qualidades dos seres regidos pelos fatores divinos que absorveram no momento em que foram gerados e magnetizados com uma das qualidades do Divino Criador. Mas cremos que só mostrando os Oguns e as Oxuns já entenderão a natureza dos seres, porque tudo se complementa. Sim, porque o fator ordenador ordena as agregações. O fator agregador agrega as ordenações. Nós comentamos que na origem de tudo está Deus, que gera suas hierarquias divinas e multiplica-se nelas infinitamente, multiplicando-as em cada grau magnético sua escala divina. Então veja bem, aqui nós falamos Ogum das agregações, Ogum das evoluções. Poderia ser um Oxóssi, lá no trono do conhecimento, que também tem Oxóssi das agregações, Oxóssi das evoluções, Oxóssi da geração, Oxóssi da fé, Oxóssi da justiça, Oxóssi do conhecimento, Oxóssi da lei. Aí você pode pensar assim, mas peraí, o Ogum, por exemplo, das agregações, ele não tinha que estar lá no trono do amor? Mas o fator agregador está no trono do amor. Ele flui através do trono do amor. Ele expande a partir dali. Mas ele perpassa, percorre, se fixa e se ancora onde ele quiser. Então lá no trono da lei, onde está Ogum, onde está Yansan, onde está Ogum Xoroquim, onde está Obá, seguindo a egrégora da Aruanda, tá? Também passa a energia do trono da geração, do conhecimento, da fé, da lei, da justiça, da evolução, do amor. E se passa essas energias lá, pode muito bem ter um Ogum que traz consigo a força do trono da geração. Pode ter um Ogum que traz consigo a força do trono da fé, do trono do conhecimento. Isso. Mesma coisa lá no trono do conhecimento. No trono masculino vai ter um Oxóssi das agregações, um Oxóssi das evoluções, um Oxóssi da geração, um Oxóssi da fé, um Oxóssi da justiça, um Oxóssi do conhecimento, um Oxóssi da lei. E não necessariamente por ele ser um Oxóssi da lei, ele está lá no trono da lei. Ele está lá no trono do conhecimento. Mas porque a força da lei também está lá no trono do conhecimento, também está no trono do amor, também está no trono da fé. O fator congregador da fé. Nós também temos um Oiá-Logunã, lá no trono feminino da fé, por exemplo. Um Oiá-Logunã das agregações, das evoluções, da geração, da fé, da justiça, do conhecimento, da lei. E nem só por isso ela saiu do trono da fé, trono feminino da fé. Porque a força do trono da justiça vai até lá. A força do trono do conhecimento vai até lá. A força do trono do amor vai até lá. Assim como as forças do trono da fé perpassam todos os outros tronos. Mas eu nunca vi num terreiro batucarem para o Oxóssi da justiça, ou então para o Ogum do amor. Você pode não ver, mas eles existem. Entendeu? Aí para que serve um Ogum do amor? Ele serve para sustentar a energia da lei na frequência do amor, onde quer que se precise e se necessite de lei de amor. Entendem? Como nem tudo que reluz é ouro e tudo que a gente acha que sabe pode ser que a gente não saiba.
Quando você está ali falando com a entidade incorporada no guia, ele está acessando entidades e forças que muitas vezes você nem conhece, nem nunca ouviu falar, para lhe ajudar. Quando ele fala, tome um banho de tal coisa, tal dia, tal hora, acenda tal coisa, coloca tal coisa embaixo da cama, coloca tal coisa assim, ande com tal coisa na bolsa. Por quê? Porque ele já ativou a lei no passo que ele dá, uma frequência em você, no seu chakra coronário principalmente, e aquela ativação que ele fez na sua coroa vai se desenvolver muito melhor se você seguir as orientações que ele te der. Mas tem muita gente que não segue. Tem preguiça de fazer os banhos. Não quer ser vista acendendo vela. É complicado. Bem complicado. Mas é isso que a gente quer que entenda aqui. Por exemplo, aqui citou o exemplo das Oxuns. Oxuns agregadoras da fé, Oxuns agregadoras da lei, Oxum do conhecimento, Oxum da justiça. É claro que tem Oxum da justiça, Oxum da evolução. Mas isso não quer dizer que ela saiu do trono dela para ir lá no trono da evolução e meter o bedelho. Não. A energia da justiça, a energia da evolução, a energia da lei vão até lá. E Deus, em sua infinita misericórdia, bondade, amor e sabedoria, permite com que surja mais um orixá naquele trono, cruzando com a energia do outro trono. Então quantas Oxuns tem no topo do trono feminino do amor? Uma. Mas as dimensões paralelas que aquele trono carrega, pode ter um Oxum da fé, um Oxum da lei, um Oxum do conhecimento, um Oxum da justiça, um Oxum da evolução, um Oxum da geração, um Oxum do amor. Nada que impeça. Eu não sabia de nada disso e as coisas que eu fazia sempre se resolviam do mesmo jeito. As velas, os banhos, nunca deixaram de ajudar. Eu não sabia de nada disso. Então, a pessoa que fala isso, ela está querendo dizer, por exemplo, que tudo que é ensinado nos livros e nas palestras não serve de nada porque ela sempre viveu sem isso. Ok, pode até não servir muita coisa para ajudar nos seus trabalhos e para ajudar as pessoas que você procura. Mas certamente você sabendo disso, você será um médium de muito maior compreensão e de muito maior valor para determinados campos e missões. Porque você é um buscador, você é uma pessoa que está sempre aprendendo. Você se torna um ser mais confiável do ponto de vista espiritual. Adquira o livro Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, mestre Rubens Saraceni, da editora Madras. E eu espero que você entenda que a vida ela tem muita coisa boa para oferecer, inclusive justiça. Todas aquelas coisas que você foi obrigado a engolir ao longo da sua vida, para não perder um serviço, para não perder a liberdade, para não perder dinheiro. Tudo isso vai ser cobrado. Essas pessoas que fizeram você sofrer, elas vão pagar. Mais tarde ou mais cedo, o delas está guardado. Pode ter certeza. Não suje suas mãos com o que não vai te trazer felicidade. Aquelas pessoas que lhe traíram, puxaram seu tapete, tomaram seu lugar na empresa, ou tomaram de você, afastaram de você uma pessoa que você muito amava, conseguiu jogar muita gente contra você, deixaram a sua vida com aquele gosto de que será que vale a pena? Essas pessoas vão pagar. De um jeito ou de outro. Elas vão pagar. Peça justiça a Xangô e a Deus. Deus escuta a prece dos justos. E siga em paz, confiante de que tudo vai dar certo. Você precisa confiar e acreditar. E não ter medo. Que não é fácil. Mas com fé, esperança e amor, você vai superar todas as dificuldades que estiverem atrapalhando você de alcançar os seus propósitos. Que Jesus, Maria e José, na unidade do Espírito Santo, lhe concedam muita luz, paz e proteção, e que não lhes falte jamais o axé dos orixás. Salve, salve.